Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um estudo aqui do Livro dos Médiuns. Hoje com o Arthur, com o Rui. Obrigado a todos. Rui, fale um pouco mais desse artigo. Bem, na verdade, é o capítulo 25 de O Livro dos Médiuns, Guia dos Médiuns e dos Evocadores, cujo tema é evocação. Nós estamos no item 282, que trata de uma série de questões sobre o tema. Então, vamos retomar aqui pela questão 33ª, que fala sobre a evocação após a morte, né? Logo após a morte, aqueles nossos espíritos familiares, contemporâneos, conhecidos, de quem desejamos ter notícia após o passamento, como isto deve proceder de maneira a conseguirmos, né, com êxito, essa resposta à evocação. Porque, em certo meio, algumas pessoas pensam que não se devam incomodar os recém-desencarnados, que a perturbação que segue a morte inviabilizaria ou mesmo contraindicaria a evocação deste ser. Então, vamos ver como essa questão está apreciada. 31ª. Quanto tempo deve decorrer depois da morte para que se possa evocar um espírito? Lembrando que a resposta é a síntese de Kardec sobre o ensino coletivo dos espíritos. Isto é uma resposta passada pelo método espírita de investigação das contribuições dos espíritos para a nossa instrução. Não é a opinião pessoal de um espírito ou de outro. Então, vejamos, sob controle, como é esse ensino dos espíritos pela resposta. Podeis fazê-lo no instante mesmo da morte, mas, como nesse momento o espírito ainda está em perturbação, só muito imperfeitamente responde. Nota: sendo variável o tempo que dura a perturbação, não pode haver prazo fixo para fazer-se a evocação. Entretanto, é raro que, ao cabo de 8 dias, o espírito já não tenha conhecimento do seu estado para poder responder. Algumas vezes, isso lhe é possível 2 ou 3 dias depois da morte. Em todos os casos, se pode experimentá-lo com prudência. Como é que os amigos, então, fazem resenha dessa instrução dos espíritos? Interessante, não há prazo certo, né? Nada que inviabilize, mesmo no estágio de perturbação. É interessante, né, que no movimento espírita brasileiro se diz que deve esperar, né? Eu já ouvi até dizer que tem uma questão de estar no hospital, tem que esperar se recuperar no hospital, no mundo espiritual. E você vê aí que não tem prazo e no São Inferno, no capítulo 1 da segunda parte, diz até que evocar um espírito de perturbação, você pode melhorar a perturbação dele, né? Então, é o contrário, você até ajuda ele a sair da perturbação evocando. Infelizmente, as pessoas gostam de regras, né, de estabelecer regras inflexíveis, que sejam as mesmas para todos, né, porque é uma maneira que elas se sentem seguras. Então, elas geralmente perguntam, né, o que acontece com o espírito depois da morte? É difícil responder, porque, na verdade, é algo muito caso a caso, vai depender de uma série de fatores, que geralmente estão ligados ao nível de elevação já alcançado por aquele espírito, né? Quanto mais elevado ele for, mais rapidamente
menos traumaticamente, será esse desenlace, né? Será esse afastamento da matéria, das coisas materiais, vai ser mais clara a visão que ele terá do mundo espiritual, da vida espiritual, enquanto aqueles que estão mais ligados às coisas da matéria, e por isso serem tidos como espíritos ainda atrasados, mais dificultoso será esse desenlace e essa perturbação tende a durar mais tempo. Então é tudo muito variável, né? Tudo muito relativo à condição de cada um. Então Kardec foi muito prudente, né? Os espíritos foram muito prudentes em relação a isso e nos traz uma visão realista do que acontece, sem estabelecer regras definidas, um tempo definido, porque realmente, como diz no popular, cada caso é um caso. Muito bem, nós temos alguns exemplos de Kardec, inclusive, em que a perturbação cessou após poucas horas. Me vem à mente o caso do Samson, né? Em que o Samson, que era membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele narra que voltou à sua lucidez no intervalo de aproximadamente 8 horas. Confira na segunda parte do livro O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Então, realmente, não tem essa coisa de um tempo fixo, como os amigos bem destacaram, e a evocação, em vez de atrapalhar, ajuda, neste período precoce, digamos assim, o espírito a se desvencilhar da matéria e, de conseguinte, sair da perturbação. Muito bem. 34ª. A evocação no momento da morte é mais penosa para o espírito do que algum tempo depois? Resposta: algumas vezes. É como se vos arrancassem ao sono antes que estivesses completamente acordados. Alguns há, todavia, que de nenhum modo se contrariam com isso, e aos quais a evocação até ajuda a sair da perturbação. Então, nos parece bem sensata, lógica, essa resposta da feita que quem está num estado aí de incerteza, como num sonhar, não é, indefinido, você ser despertado por uma voz amiga, né, por alguém simpático e que se reconhece, é algo agradável, né, de acontecer. Outra resposta bastante interessante, que ele compara com alguém que está ainda muito sonolento, né? Então é bem interessante a gente imaginar qual deva ser esse estado, né? Obviamente passamos por isso algumas vezes, só que temos aí a questão do esquecimento que não nos deixa relembrar, né? Das vezes em que tantas vezes nós desencarnamos, né? Ao longo da nossa jornada enquanto espíritos. E, obviamente, isso ainda vai acontecer muitas vezes. De qualquer forma, o que temos que ter em mente, pelo menos alguns espíritos nos dizem, que é muito mais difícil nascer do que morrer, né? É um processo, o processo de voltar à matéria é algo assim bem mais longo, né? É um processo mais complexo do que propriamente da morte física. E interessante, né, quando ele diz: alguns há, todavia, que de nenhum modo se contrariam com isso, e aos quais a evocação até ajuda a sair da perturbação, né, como adiantou bem o Eric e o Rui, né, que a evocação seria realmente ajuda ao espírito a sair, né, desse estado de perturbação.
Oi, tá mutado. Obrigado, Eric. Estamos observando o destaque da presença dos nossos queridos amigos, que nos dão a alegria da participação, deixando à vontade para que possam colocar no chat a sua contribuição, sua pergunta, a sua interpretação, que enriquece sempre o nosso estudo, que é em grupo. 35ª. Como pode o espírito de uma criança que morreu em tenra idade responder com conhecimento de causa se, quando viva, ainda não tinha consciência de si mesmo? Então vejam que Kardec aqui torna um pouco mais complexa a sua problematização para fazer refletir e inquirindo dos espíritos uma contribuição sobre essa questão psicológica. Como se dá essa perturbação e a reconquista da lucidez em se tratando de uma morte de criança, ou na fase da infância. Resposta. A alma da criança é um espírito ainda envolto nas faixas da matéria. Porém, desprendido desta, goza de suas faculdades de espírito, porquanto os espíritos não têm idade, o que prova que o da criança já viveu. Entretanto, até que se ache completamente desligado da matéria, pode conservar, na linguagem, traços do caráter da criança. Nota de Kardec. Vamos observar o texto aí, né? Por em destaque o texto, Eric. A influência corpórea que se faz sentir por mais ou menos tempo sobre o espírito da criança, igualmente é notada, às vezes, no espírito dos que morreram em estado de loucura. O espírito em si mesmo não é louco. Sabe-se, porém, que certos espíritos julgam durante algum tempo que ainda pertencem a este mundo. Não é, pois, de admirar que, no louco, o espírito ainda se ressinta dos entraves que, durante a vida, se opunham à livre manifestação de seus pensamentos, até que se encontre completamente desprendido da matéria. Este efeito varia conforme as causas da loucura, porquanto há loucos que, logo depois da morte, recobram toda a sua lucidez. E aqui, meus amigos, devo recobrar, na nossa humilde experiência, já vimos ambas as situações, ou polos deste quadro. Já vimos recém-desencarnados manifestarem-se como outrora, como encarnados numa linguagem infantil, e também já observamos que outros foram capazes de se manifestar como se de um adulto tratasse, naquele instante, evidenciando o desprendimento da matéria de uma maneira breve, para permitir que ele recobrasse e manifestasse, assim, a integralidade da sua personalidade, não limitada à sua última reencarnação. E é muito interessante nós observarmos que realmente pode ocorrer essa variação, sem que possamos, em todos os casos, desconfiar de uma manipulação do médium, embora também exista essa possibilidade de um médium, por um condicionamento, por uma certa limitação na sua formação, ele acaba dando aso a ilusões que são propositalmente transmitidas por espíritos impostores, espíritos zombeteiros, que querem mesmo ver ridicularizada a reunião
por imitação de criança, por imitação de pessoas com desajuste mental, né, para bagunçar ou para realmente obscurecer a pesquisa, o proveito daquele estudo prático. Então, devemos estar atentos a essas possibilidades todas, sem milindres, sem preconceitos, sem condenações radicais, mas muita nota, muita observação para ver como flui aquela comunicação. O espírito, a criança, né? Como a criança, como o deficiente mental, coloca aí louco, né? Como outros casos, quando ela desencarna, pode ter uma repercussão material ainda momentânea, né? Demora para sair da, daquela personalidade, vamos dizer assim, demora a sair a perturbação, né? A Ana pergunta aqui se continuam com a aparência, né? Sim, com certeza, continua com a aparência, com a memória. E se a pessoa foi evocada e encontrar uma pessoa que ela conhecia em outra vida, ela vai tomar a aparência de adulto da outra vida, né? Então a aparência pode variar, o espírito molda conforme o pensamento, né? Acho que ela está se referindo especialmente aos videntes, né? Então, é comum avistar uma criança querendo se comunicar? Então, a resposta é sim, né? Mas com prudência, porque existem possibilidades. Pode ser um espírito perturbado que, sinceramente, creia ser uma criança. Pode ser um espírito que, mesmo ciente da sua condição, queira se identificar pela imagem de uma criança conhecida de seus familiares. Ou pode ser um espírito impostor que utiliza fluidicamente dessa imagem para perturbar a reunião. Então, todas essas possibilidades precisam ser pesadas. Sem dúvida, sem dúvida. É interessante, eu fico da gente perceber como que alguns espíritos ficam como que mais psiquicamente ligados às suas respectivas personalidades terrenas, né? No caso, o mais comum é da última encarnação. Eu acho que isso explique, né, o fato, né, do espírito, mesmo já liberto da matéria, ainda estar tão ligado, né, à sua condição enquanto encarnado. E essa questão aí do espírito se achar criança, né, ainda naquela, passando para aquele estado infantil, que na verdade é algo inerente ao corpo, né, ao desenvolvimento corpóreo, tem muito a ver, né, quando nós nos impregnamos, né, nosso psiquismo se impregna daquela a condição enquanto encarnados. Eu acredito que seja isso que os espíritos se referem quando falam da influência da matéria, né? É a matéria, a nossa situação enquanto encarnados influenciando no nosso psiquismo. E isso, obviamente, vai variar de espírito para espírito, né? Possivelmente, talvez, os mais elevados logo se desembaraçem, né? O seu psiquismo logo se desembarace dessas peias da matéria, dessas características que possuíam e logo se veem na sua condição normal. Enquanto outros, né, ainda se demoram um tempo achando que têm aquela deficiência ou que estão ainda no estado infantil, enfim, outras características que lhes eram comuns, que lhes eram característicos enquanto ainda na condição de encarnados. E essa situação, não é, Arthur? Ela se desdobra em vários perfis aí que sugerem cautela para que não formemos preconceito.
né? Por exemplo, há espíritos que são benevolentes, espíritos que já ingressaram na base da segunda ordem, né? São avançados do ponto de vista moral, mas que ainda têm um apego à cultura, à tradição da sua última encarnação, e podem comparecer ao vidente, né, com sinais desse apego, né, com determinadas vestes, com determinados trejeitos, e isto costuma ser prematuramente tomado como mistificação, como de um espírito de terceira ordem. Calma lá, nós devemos entender esses matizes e observar que existe ainda certas manias, como Kardec coloca na questão número 100, que apresenta a escala espírita, mesmo na segunda ordem da escala. Aqueles que estão ainda muito atrelados, muito ainda ligados a uma certa cultura, e eles não deixam de logo aí de cultuar certos sinais característicos das suas precedentes existências, até mesmo como um sinal de gratidão, enfim, coroamento de uma obra que lhes tenha possibilitado um progresso significativo. Mas nós não podemos dizer que eles são espíritos superiores. Isso também não deve gerar nenhum tipo de atrito, milindre, né, preconceito de dizermos, olha, se ele está muito ainda refém desses ritos, pode ser um espírito bom, mas não elevado em todos os sentidos, né? Então é preciso que a gente encare isso com muita serenidade, sabendo que existe essa diversidade de patamares de progresso que precisamos saber identificar no nosso trabalho de pesquisa, de estudo prático. Agora, existe realmente o que preocupa é a farsa, né? É a farsa que, às vezes, algumas pessoas, de forma muito ingênua, acabam comprando, acabam acreditando, e isto, sim, mistifica. Principalmente quando se torna aí objeto de uma capa, vai para a prateleira, né? Um livro, uma psicografia, e que as pessoas julgam inadvertidamente como uma obra complementar, uma obra de doutrina espírita. Alto lá, né? Vamos tratar mais disso nesse item 283, que trata exatamente das evocações dos animais. Sem spoiler, vamos à pergunta. Pode evocar-se o espírito de um animal? Resposta. Depois da morte do animal, o princípio inteligente que nele havia se acha em estado latente e é logo utilizado por certos espíritos incumbidos disso para animar novos seres, em os quais continua ele a obra de sua elaboração. Assim, no mundo dos espíritos, não há errantes espíritos de animais, porém, unicamente espíritos humanos. Tal resposta se choca com certo conteúdo proveniente da literatura mediúnica, das psicografias. E aí, como devemos tomá-las diante disso? É bem sensata, essa lição também está presente no Livro dos Espíritos, porque os animais ainda não têm inteligência superior para refletir sobre o seu passado, como fazemos nós outros, espíritos humanos, na erraticidade, e que justifica, né, que ela seja de maior ou menor duração para que possamos fazer aquele movimento de refletir, nos arrepender, desejar reparar e, enfim, estudarmos meios de reparação numa nova reencarnação. O animal não tendo inteligência para isso, realmente não tem sentido que ele fique vagando, fique no mundo dos espíritos. É sensato que seja assim como a questão explicita. Então fica
aí aberta à interpretação. Como é que esses espíritos todos se comunicam? Que nos ambientes onde eles estão, lá no mundo espiritual, eles observam, eles interagem com animais. Como disse aí, né? O animal ele não fica no mundo espiritual, ele é quase imediatamente utilizado, né? Porque o período errante, a erraticidade é um período moral, né? Que serve para reflexão do espírito. E o animal não tem isso, então não teria utilidade, né? Uma coisa que não tem lógica. Então Deus não faz algo sem utilidade, né? A gente vai pelo aquele critério que tem na Gênesis, né? Se uma doutrina contrária os atributos de Deus, você rejeita, né? Deus só cria coisas úteis. Então, para que o animal vai ficar no mundo espiritual se ele não pensa, não reflete? Então, é uma questão de conclusão lógica. E a gente pode atribuir essas aparições, é uma explicação muito mais razoável, a criações fluídicas, né? Então, o próprio espírito, às vezes, no estado de ilusão, cria fluidicamente um animal, né? Até porque, se fosse parar para acreditar em animais no mundo espiritual, quais animais que tem? É só cachorro? É só gato ou tem baleia? Tem dinossauro? Tem orca? Imagina um mar espiritual com uma baleia. Então começa a não dar certo, né? Chega a ser realmente engraçado, né? Realmente, quando a gente começa a puxar, né, os animais ficaria realmente completamente louco, né? E engraçado, né? Realmente, são essas coisas que a gente tem que realmente ficar atento, né? À literatura mediúnica, porque há uma série de inexatidões, né? Que a gente tem que realmente ficar bastante atento. Há, obviamente, seus acertos, né? Mas há questões que conflitam diretamente com a codificação espírita, com as obras fundamentais do espiritismo, e realmente, quando começam a aparecer essas coisas de maneira muito incisiva, é mais do que motivo para a gente realmente ficar com o pé atrás. Né? Essas descrições de aves, né? E como foi o Eric disse, né? Quer dizer, se descrevem aves e pets, onde estaria a alma dos outros animais, né? Qual seria aí a diferença? Então, se fosse pela inteligência, então teríamos que ter os golfinhos e os primatas no mundo espiritual. E por que eles não aparecem, né? Então, porque a ciência nos diz, né, que a inteligência desses animais é o que mais se aproximam da inteligência humana. E onde estariam eles? Então, obviamente que a regra é una para todos, né? Que esse princípio inteligente é logo reaproveitado e não fica aí na vida da erraticidade. Bom, amigos, sobre a questão que eu lancei, eu não considero razoável ter como falsas ou enganadoras todas as narrativas nesse sentido, de avistamento, de interação com animais no mundo espiritual. E digo isso sem deixar de me guiar pela doutrina espírita, desde que possamos associar como causa ou explicação a teoria das criações fluídicas do pensamento, para reputar de que maneira? Reputar que essas aparições de animais aos espíritos são animações criadas por outros espíritos, ou fruto de um pensamento inconsciente do próprio espírito que se equivoca, né, que vê como no espelho, no seu próprio perispírito, nos fluidos ambientais que o circundam, essas imagens plasmadas que ele toma, como fazemos no sonho, nos pesadelos, muito comumente, enquanto dormimos. Então, não é necessariamente uma falsidade, mas é uma ilusão que o espírito, por ser imperfeito, ele transmite
aos encarnados, que, se não tiverem o devido estudo doutrinário espírita, vão tomar ao pé da letra e vão acreditar que realmente aqueles animais estão ali vagando, estão na erraticidade, contrariando a lógica, o bom senso, né, contrariando o ensino espírita. Então, eu acho que essa teoria das criações fluídicas vai conciliar as coisas, sem, evidentemente, descartar um ou outro caso premeditado de mistificação mesmo, de querer fazer com que as pessoas acreditem de má fé que determinados animais, os seus animais domésticos, por exemplo, estão lá no mundo espiritual em sua companhia. Então, muito cuidado. Vamos visitar esse estudo no capítulo 14 de A Gênese, sobre os fluidos, e encontraremos o desenvolvimento, as aplicações da teoria ou lei da criação fluídica dos pensamentos, que responde por essas aparições, por essas visões, na verdade, de animais. 36a. Como é, então, que, tendo evocado animais, algumas pessoas hão obtido resposta, indaga Kardec, obviamente tendo notícia dessa prática aí à sua época. E os espíritos respondem: evoca um rochedo e ele te responderá. Há sempre uma multidão de espíritos prontos a tomar a palavra sob qualquer pretexto. Nota: pela mesma razão, se evocar um mito ou uma personagem alegórica, ela responderá, isto é, responderão por ela, e o espírito que, como sendo ela, se apresentar, lhe tomará o caráter e as maneiras. Alguém teve um dia a ideia de evocar Tartufo, e Tartufo veio logo. Mais ainda, falou de Órgon, de Elmira, de Dâmite e de Valéria, de quem deu notícias. Quando a si próprio imitou o hipócrita com tanta arte, que se diria o próprio Tartufo, se este houvera existido. Disse mais tarde ser o espírito de um ator que desempenhara esse papel. Os espíritos levianos se aproveitam sempre da inexperiência dos interrogantes. Guardam-se, porém, de dirigir-se aos que eles sabem bastante esclarecidos para lhes descobrir as imposturas e que não lhes dariam crédito aos contos. O mesmo sucede entre os homens. Prossegue. Então, Kardec está explorando aí a hipótese da impostura, da enganação, né? Um senhor tinha em seu jardim um ninho de pintacilgos, pelos quais se interessava muito. Certo dia, desapareceu o ninho. Tendo-se certificado de que ninguém da sua casa era culpado do delito, como fosse ele médium, teve a ideia de evocar a mãe das avezinhas. Ela veio e lhe disse em muito bom francês: a ninguém acuses e tranquiliza-te quanto à sorte de meus filhinhos. Foi o gato que, saltando, derribou o ninho. Encontrá-lo-ás debaixo dos arbustos, assim como os passarinhos, que não foram comidos. Feita a verificação, reconheceu ele exato o que lhe fora dito. Dever-se-á concluir ter sido o pássaro quem respondeu? Certamente que não, mas apenas um espírito que conhecia a história. Isso prova quanto se deve desconfiar das aparências e quanto é preciosa a resposta acima. Evoca um rochedo e ela te responderá. Veja-se atrás o capítulo da mediunidade nos animais, no item 234. Meus amigos, lendo essa exemplificação de Kardec, me fez lembrar aí os povos antigos, né, no tempo do mediunismo empírico, né, sem método, em que
traçou-se toda uma mitologia pelos elementos da natureza, e tendo mesmo alguns povos que acreditavam possível se comunicar diretamente com a divindade, evocando-a. E me parece que seja esse o caso de Moisés. Então, por aí, podemos repensar a história, sem nenhuma blasfêmia, e nos questionar, não é? Será que Moisés falava com o seu espírito guia, falava com Cristo? Quem é que, para se fazer comunicar, dizia que era o Deus de Israel? Não é isso? Então, assim, em diversos outros momentos lá atrás, né? Deus Sol, Deus Lua, fogo, água, etc. Até outro dia falávamos de um médium gaúcho que escreveu alguns livros dizendo ter sido intermediário de um deus da mitologia grega. E aí, ao analisar, né, esse trabalho, né, se é que se pode chamar assim, a gente, obviamente, a gente citou, né, essa parte aí, da evocação, né, onde Kardec diz exatamente isso, né, você pode evocar até os mitos e eles vão aparecer, só que, né, obviamente, são espíritos que se aproveitam daquela situação, da credulidade dos encarnados e se fazem passar até por um animal, por uma pedra, qualquer outra coisa, né? Porque o intuito deles é apenas de, às vezes, enganar ou até se divertir com aquela situação. Então, a gente tem que ter, né, novamente tomar muito cuidado, né, com essas coisas, de modo a não sermos aí vítimas, né, de enganos, e também pessoas que também se locupletam disso daí, né? Elas querem dar uma certa respeitabilidade ao seu trabalho nessa área mediúnica, e aí, como temem que se fizerem intermediárias de alguma personalidade mais conhecida, temem ser desmascaradas. Então, agora andam apelando para tudo, até para mitologia grega, extraterrestres, que aí fica mais fácil, né? Nenhum trabalho relacionado à história poderia colocar, né, em xeque, porque são personalidades que simplesmente não se conhecem, né? Então, a gente realmente tem que tomar bastante cuidado. Exatamente, né? O espírito mistificador pode se passar por Jesus, pode se passar por Maria, pode se passar por Hércules, por Thor, por Odin, ou por um rochedo, por um animal, por um passarinho. Então, não dá para acreditar. Realmente tem que analisar com critério as comunicações, né? Pelo crivo da razão. A Ana, ela fez uma pergunta aqui. Uma vez animal, sempre animal, e a suposta transição entre a animalidade e a humanidade, onde se daria? Né? Essa é outra questão, né? Mas Kardec, no livro dos Espíritos, lá na segunda parte, no final da segunda parte, ele coloca duas hipóteses e diz que os espíritos não concordam entre si. Uma seria que o espírito humano sempre foi humano, e outra seria que o espírito humano ele estagiou antes nos seres inferiores da criação, né? Então, o princípio inteligente do animal seria elaborado nesses seres inferiores, passaria por uma transformação, se transformaria em espírito com E maiúsculo. Mas Kardec não dá nenhuma resposta final sobre isso na obra dele. Mas me parece mais razoável acreditar que nessa hipótese da transição, porque caso contrário, os animais seriam destinados eternamente à inferioridade, né? E a gente não seria justo por parte de Deus. Deus que teria criado um ser à parte, né? Que seremos nós. Seremos tipo os anjos, né? Para eles. Exatamente. Eu não saberia localizar, mas me parece que os espíritos, se não Kardec, mas os espíritos, eles
se inclinam nesse sentido. Aham. Tem o mesmo posicionamento também, chamada evolução anímica, né? E quando isso se opera, obviamente, né? Quer dizer, obviamente não, né? Mas pelo que nós compreendemos, essa transição entre a alma do animal irracional para um espírito, né? Com E maiúsculo, possivelmente não se opera no planeta Terra, pode se operar, né, alhures, ou no planeta, ou mesmo no mundo espiritual, se é que se pode dizer assim, mas nós acredito que não seja um fenômeno que se opere aqui num planeta de provas e expiações, talvez ocorra num planeta primitivo, mas isso são só elucubrações. De positivo, lá do Livro dos Espíritos, a distância é abissal. Então, certamente há diversos elos que não se situam no círculo terreno. Então, nós temos que buscar isso em outras moradas, em outros corpos, né? Outros recipientes, outra fase que desconhecemos, está fora do nosso alcance de conhecimento, porque a distância eles colocam é realmente a mesma de homem para Deus. Então a coisa não é pequena, a criação realmente impressionante, né? Exatamente. Vamos para o próximo item. Temos ainda um tempinho, né? Mas essa questão das evocações, capítulo 25, é de muita importância, porque, lamentavelmente, nos cursos oferecidos pelas casas espíritas em geral, muito raramente se aborda com a devida profundidade este capítulo. Nós temos essa notícia de que a editora FEB está a dever. Eu quero crer que eu ainda não tenha sido contrariado por uma edição nova. Na sua apostila ainda não há, né, um destaque para no chamado ESD, né, no curso de formação básica para este tema, né, influenciado que foi por certas fontes alternativas que menosprezavam a utilidade da evocação, contrariando o que os espíritos superiores ensinaram. Com todo respeito, aqui estamos falando de instituição e não manchando a imagem, a reputação de quem quer que seja. Analisando o fato. Como vamos analisar aqui o fato das evocações das pessoas vivas, isto é, encarnadas. Tem mais isso, item 284, 37ª pergunta. A encarnação do espírito constitui obstáculo à sua evocação? Resposta: não, mas é necessário que o estado do corpo permita que, no momento da evocação, o espírito se desprenda. Com tanto mais facilidade vem o espírito encarnado, quanto mais elevado for em categoria o mundo onde ele está, porque menos materiais são lá os corpos. Então, de interessante aqui é que não há uma impossibilidade absoluta de um espírito encarnado dar comunicação. Mas, quanto mais grosseiro for o corpo no qual ele esteja encarnado, e, de conseguinte, o mundo onde se dê essa encarnação, tanto mais difícil será responder à evocação. Na experiência que eu tive até recentemente, se apresentaram já em uns curtos espaços de tempo 2 espíritos que se diziam ainda encarnados. Então, é bem interessante, contando sobre a problemática que viviam. Um deles, inclusive, era alguém que se podia identificar e
descreveu exatamente o problema que tinha e tudo mais. Então, é bastante interessante, uma possibilidade total disso acontecer, né? De um encarnado se manifestar numa reunião mediúnica, enfim, sendo evocado ou não. Muito bem. 38ª. Pode evocar-se o espírito de uma pessoa viva, interpreta-se, né, encarnada, como nós estamos? Resposta: pode-se, visto que se pode evocar um espírito encarnado. O espírito de um vivo também pode, em seus momentos de liberdade, se apresentar sem ser evocado. Isto depende da simpatia que tenha pelas pessoas com quem se comunica. Então, aí a possibilidade das pessoas encarnadas se comunicarem mediunicamente, né, pela via mediúnica, tendo sido ou não evocado. 39ª. Em que estado se acha o corpo da pessoa cujo espírito é evocado? Resposta: dorme ou cochila. É quando o espírito está livre. Olha só, isso explica muita coisa, né? Minha sonolência, devo ser muito evocada. Nem sempre, né? Às vezes não passa de cansaço, não passa de desatenção, não vamos mistificar achando logo de primeira que tudo é alguém nos chamando num outro planeta, né, num outro lugar, sem que tenhamos consciência disso. Mas existe essa possibilidade, não é, amigos? 39ª. Em que estado se acha o corpo da pessoa? Já fomos, né? Letra A. Poderia o corpo despertar enquanto o espírito está ausente? Resposta: não. O espírito é forçado a reentrar na sua habitação. Se, no momento, ele estiver confabulando convosco, deixa-vos e, às vezes, diz por que motivo. Então, percebamos bem que, se possível, a comunicação de um encarnado, esta situação corresponde à de emancipação da alma, né, de um desprendimento momentâneo. Ele entra em transe, em torpor, para que ele possa, então, dar a sua comunicação a quem o evoca, a Lourdes, né, em outro lugar. E o que Kardec pergunta aí é se ele continuaria comunicando, continuaria dialogando, se alguém, de repente, o acordasse, né, tirasse daquela situação de emancipação ou transe. E a resposta lemos. O espírito fica logo prevenido e interrompe o processo, ele volta ao corpo, porque o corpo é um cativeiro aí do qual ele não pode se evadir de ordinário. Né? 40ª. Como, estando ausente do corpo, o espírito é avisado da necessidade da sua presença? Resposta: o espírito jamais está completamente separado do corpo vivo em que habita. Qualquer que seja a distância que se transporte, a ele se conserva ligado por um laço fluídico que serve para chamá-lo quando se torne preciso. Esse laço só a morte rompe. Nota: esse laço fluídico ha sido muitas vezes percebido por médiuns videntes. É uma espécie de cauda fosforescente que se perde no espaço e na direção do corpo. Alguns espíritos hão dito que por aí é que reconhece os que ainda se acham presos ao mundo corporal, isto é,
encarnado. O famoso cordão de prata, não é isso? Então, não se trata aí de um mito, né? É, de fato, um laço fluídico pelo qual os videntes, os outros espíritos, conseguem identificar o estado de encarnado daquele ser com quem dialoga. Sim, né? E como alguns videntes o descreveram como um laço com uma cor que se assemelha ao prata, né? Uma coisa prateada, então ficou esse nome aí. E o pior é que outro dia me apareceu, não vou dizer onde, né? Porque pode até estar assistindo a gente, a ideia de que não existe só esse laço fluídico, ou esse cordão de prata, né? Como alguns chamam. Haveria também o cordão de ouro e já inventaram o cordão de cobre. Então, eu fico impressionada, né? Fazer um parênteses aqui, da imaginação das pessoas. É impressionante. Quer dizer, ela sempre. Existe uma instrução, um ensino tão simples, direto, né, sem firulas, que é a doutrina espírita, mas as pessoas sempre querem estar atrás das novidades. É impressionante. Quer dizer, daqui a pouco vai virar aí um poste de eletricidade com vários fios, né, cobre, bronze, de todos os metais possíveis, né? Elas não entendem que esse de prata é em função da coloração, né? Não tem nada a ver com... Enfim, né? Por mais que a gente tente esclarecer, às vezes fica complicado, porque o misticismo realmente reina por aí. E é interessante ressaltar que, como diz aí na Gênese, né? Esse laço fluídico ele é uma extensão do perispírito, né? Ele não é uma coisa à parte do perispírito. Sim. Então as pessoas ficam, como o Arthur falou, ficam inventando cordões e ficam inventando corpos. O espírito tem 7 corpos, 8 corpos, não. Tem o perispírito e a alma. Né? E esse laço é uma extensão do perispírito, não é algo além, não é algo à parte, né? É só uma extensão. E não tem ponto, né? Não tem um ponto. Então, só que não tem um ponto específico, né? Esse laço não vai no umbigo. Tem gente que diz que fica no umbigo o laço, não, ele sai de todo o corpo. Sim. Isso não tem ponto. Até a confusão do duplo etérico, né? São ensinos das religiões orientalistas, que são respeitáveis, né? Só que, né, não tem o critério que o espiritismo se utiliza. Tanto é que entre as doutrinas orientalistas a gente vê uma série de contradições, porque isso vai depender muito do orientador daquela escola especial, né? Então, enquanto no espiritismo não, nós temos uma universalidade e uma concordância do ensino que facilita demais para a gente. Isso nós precisamos compreender, resgatando a formação dessas crenças diante de uma supervalorização da narrativa dos videntes. Não é um excesso de confiança na representação visual desses elementos fluídicos. O ruim de você querer tecer detalhes sobre essa textura fluídica é que você perde de vista aquilo que o Espiritismo ensina, que se trata de instrumento do espírito. Não é? Então, é muito lamentável, ocorre o chamado misticismo, quando você para de estudar a essência causal que está no pensamento, como ensina o Espiritismo, para ir especular sobre certas cores, certas qualidades que forjam preconceitos, propriedades que são inexatas, são apenas conjecturas que vão desviar o foco do estudo, que deveria ser o pensamento. Então, você se preocupa mais com o fluido do que propriamente com aquele princípio que dá qualidade ao fluido. Então, a questão é toda essa. E, diferentemente dessas crenças antigas, o Espiritismo nos mostra que a raiz do problema, a raiz de várias questões existenciais, está no nosso espírito e não no seu revestimento fluídico, que é apenas
instrumento de trabalho que é apenas, muitas vezes, o efeito, o reflexo do pensamento como atributo do ser inteligente, do espírito. Então, a questão é colocar nessa linha de causa e efeito toda a importância que há no estudo do ser inteligente, no espírito e seus atributos, e não no elemento material, que é secundário. E é interessante, a gente não sabe a natureza íntima do perispírito, né? A natureza material. A gente compreende o perispírito moralmente, não fisicamente, como diz no livro dos médiuns, né? Então não adianta ficar especulando sobre questões desse tipo, né? A Ana perguntou aqui, só a morte rompe, mas mesmo depois da morte não há casos de manter essa ligação? Sim, mas na morte é que começa a separar, né? Pode ter uma resistência por causa do apego do espírito, mas na morte começa a separar, né? É diferente a ligação quando está vivo e quando tá desencarnado, né? A ligação quando está desencarnado acontece porque o espírito fica se apegando ainda ao corpo, né? Por ser ainda materializado, mas ele querendo ou não vai acontecendo o desprendimento. A questão aí é a ambiguidade do vocábulo morte, né? Como é que se entende isso? A morte, na verdade, para nós espíritas, é todo um processo de paulatino desprendimento, né, do espírito do corpo que já pereceu, está falido e não preenche mais suas funções vitais. Então, enquanto não há esse desprendimento, pode-se dizer que vivencia o processo da morte. É nesse sentido que a pergunta está adotando esse vocábulo, né? Morte, assim como processo. 41ª pergunta. Que sucederia se, durante o sono e na ausência do espírito, o corpo fosse mortalmente ferido? Resposta: o espírito seria avisado e voltaria antes que a morte se consumasse. Assim, não poderá dar-se que o corpo morra na ausência do espírito e que este, ao voltar, não possa entrar? Não. Seria contrário à lei que rege a união da alma e do corpo. Percebam bem o estudo em que envereda Kardec, da repercussão material no estágio de desprendimento. Insiste Kardec, mas se o golpe for dado subitamente e de improviso? Resposta: o espírito será prevenido antes que o golpe mortal seja vibrado. Nota: interrogado sobre este fato, respondeu o espírito de um vivo: se o corpo pudesse morrer na ausência do espírito, este seria um meio muito cômodo de se cometerem suicídios hipócritas. Olha lá a contribuição, como se diz, na lata, né? Então não tem jeito, gente. É como se tivéssemos amarrado a um fio, né, pronto a nos dar choque diante da mais mínima impressão. É um automatismo perfeito que existe aí, né? Há pessoas que têm um sono assim tão mais leve, né, que a qualquer ruído ela já, né, recobra aí os sentidos, né, digamos assim, sai daquele torpor do sono. Então, obviamente, diante de um perigo que é muito maior do que um ruído, né, o espírito automaticamente seria, de alguma forma, impressionado até, né, pela movimentação, e isso ocorre possivelmente em milésimos de segundo, né, por isso que diz ali que o espírito seria prevenido antes que o golpe mortal seja vibrado, né, tal é a rapidez com que esse retorno ao corpo é possível de se operar. Não, essa questão
a gente tem que lembrar que Deus ele é onisciente, ele sabe do passado, do futuro, então as leis são ajustadas sabendo de tudo que vai acontecer, que aconteceu, enfim, não tem isso. Muito bem. Agora, a repercussão, isso não significa que ele tenha que abrir os olhos, né, e estar perfeitamente lúcido no momento, no instante do impacto. Mas certamente ele vai ter a percepção, ele vai sofrer a impressão. Eu lembro de uma experiência do cair da cama, não sei se vocês já passaram por tal experiência. Dormindo, então a sensação do cair da cama, no sonho eu tive, né, como caindo de um edifício. E, para o meu alívio, alguns segundos depois, despertava no chão, consciente de que havia caído não de um prédio, mas só da minha cama. Né? Ufa! Então, nem por isso, né, ainda que com essa distorção cognitiva, não deixei de experimentar a sensação de queda. Isso veio a lembrança neste momento aí do ensino. 42ª. O espírito de uma pessoa evocada durante o sono é tão livre de se comunicar como o de uma pessoa morta? Resposta: não. A matéria sempre o influencia mais ou menos. Nota: uma pessoa que se achava nesse estado e a quem foi feita essa pergunta respondeu: estou sempre ligada à grilheta que arrasto comigo. Então, percebam a extensão dessa resposta. Não é uma questão mesmo de embotamento da faculdade intelectual, né? Algo que constrange o ser de se manifestar com todo o seu vigor moral. Então, algo de pouca monta, algo que devemos considerar como um possível motivo de prudência na hora de especular ao encarnado evocado suas impressões sobre o mundo espiritual, sobre o seu estágio de desprendimento ou emancipação. É sempre mais ou menos confuso, porque ele recebe nesse momento as impressões tanto do conteúdo cerebral, né, do seu corpo físico, elemento orgânico, quanto do seu perispírito. Isso o impede de ver claramente, digamos assim, o mundo espiritual como gostaríamos. Nesse estado, poderia o espírito ser impedido de vir por se achar em outra parte? Resposta: sim. Pode acontecer que o espírito esteja num lugar onde lhe apraza permanecer e então não acode à evocação, sobretudo quando feita por quem não o interesse. Aqui, novamente, a recordação à lei de liberdade, né, o livre-arbítrio. Para lembrar, né, que não é um automatismo, né? Evocou, tem que aparecer, né? É bom a gente sempre lembrar disso, que os espíritos têm o seu livre-arbítrio e vão agir conforme a sua vontade. Agora, numa experimentação controlada, em que estamos monitorando a pessoa evocada, submetendo-a ao sono, né, à emancipação pela magnetização, pela hipnose ou espontaneamente, se ela for tirada desse estado, nós sabemos que deveremos ter interrompida a comunicação. Né? Isso pode ser testado, isso pode ser avaliado, conforme Kardec o fez a seu tempo, consoante exemplos, relatos, estudos de casos na Revista Espírita. 43ª, né? É absolutamente impossível evocar-se o espírito de uma pessoa acordada? Resposta: ainda que difícil,
não é absolutamente impossível, porquanto, se a evocação produz efeito, pode dar-se que a pessoa adormeça, mas o espírito não pode comunicar-se com o espírito senão nos momentos em que a sua presença não é necessária à atividade inteligente do corpo. Observe que essa resposta está talhada para a nossa condição reencarnatória, né? Para a nossa situação presente, pela grosseria do nosso corpo físico, inferioridade relativa espiritual, é que se coloca essa dificuldade. Jesus, em se tratando de um espírito superior, estando encarnado na Terra, por raciocínio lógico aqui aplicado, pode-se dizer que ele não teve essa dificuldade, porque ele conseguia se desprender com mais facilidade, imprimindo a sua qualidade moral ao corpo físico, né, que não constrangia tanto quanto constrange a nós outros. Nota: a experiência prova que a evocação feita durante o estado de vigília pode provocar o sono, ou pelo menos um torpor aproximado do sono. Mas semelhante efeito não se pode produzir senão por ato de uma vontade muito enérgica, e se existirem laços de simpatia entre as duas pessoas. De outro modo, a evocação nenhum resultado dá. Mesmo no caso de a evocação poder provocar o sono, se o momento é inoportuno, a pessoa, não querendo dormir, oporá resistência e, se sucumbir, seu espírito ficará perturbado e dificilmente responderá. Segue-se daí que o momento mais favorável para a evocação de uma pessoa viva é o do sono natural, porque, estando livre, seu espírito pode vir ter com aquele que o chama, do mesmo modo que poderá ir algures. Prosseguimos, texto acima. Eric, quando a evocação é feita com o consentimento da pessoa e esta procura dormir para esse efeito, vamos aguardar aqui o texto. Acho que o Eric teve uma flutuação aí na conexão, já deve estar voltando. Voltou. Pronto. Então, texto, Eric. Repito, quando a evocação é feita com consentimento da pessoa e esta procura dormir para esse efeito, pode acontecer que essa ocupação retarde o sono e perturbe o espírito. Por isso, o sono não forçado é sempre preferível. Muito bem, então vamos combinar e não vamos falar nada para o Arthur, não vamos falar nada para o Eric e ver no que dá, né? E a coisa funciona melhor. 44ª. Evocada. Uma pessoa viva conserva a lembrança da evocação depois de despertar? Resposta: não. Vós mesmos o sois mais frequentemente do que pensais. Só o espírito sabe, podendo às vezes deixar do fato uma impressão vaga, qual a de um sonho. Eis aí o grande xadrez da vida necessário a esse nosso treinamento existencial, a vivência para as nossas provas e expiações. Toda vez que descemos a matéria na vigília,
se instala esse processo de relativo esquecimento do que se passou com o espírito em liberdade. Quem pode evocar-nos, sendo nós, como somos, seres obscuros? Resposta: vejam que Kardec aqui não se posiciona como nenhum missionário, nenhum espírito de segunda ordem, a despeito de algumas pessoas argumentarem que o Livro dos Médiuns deve guiar apenas grupos de elite, pessoas, né, que vão dar continuidade à obra de Kardec para fins de novas revelações, enquanto os outros grupos mediúnicos devem baixar a bola e esquecer esse negócio de Livro dos Médiuns. Não tem nada a ver, não tem embasamento tal assertiva, data máxima vênia. Está aqui, Kardec claramente nos legando um manual à posteridade para todos que desejam praticar o espiritismo, né, pela comunicação com os espíritos na via mediúnica. Então, vamos lá, orientação. Resposta: pode suceder que em outras existências tenhais sido pessoas conhecidas nesse mundo ou em outros. Pode fazê-lo igualmente vossos parentes e amigos nesse mundo ou em outros. Suponhamos que teu espírito tenha animado o corpo do pai de outra pessoa. Pois bem, quando essa pessoa evocar seu pai, é teu espírito que será evocado e quem responderá. Olha só. Então, não é só essa coisa de citação judicial para pensão alimentícia ou por abandono moral, não. Veja que se você tem um filho que ficou encarnado em outro mundo, ele pode evocá-lo e você tem uma vaga impressão disso. A miúde, como é colocado, embora nem tenha a mínima desconfiança desse laço, na atualidade, né, no estado em que nos situamos. 45ª. Evocado o espírito de uma pessoa viva, responde ele como espírito ou com as ideias que tem no estado de vigília? Resposta: isso depende da sua elevação. Porém, sempre julga com mais ponderação e tem menos prejuízos, exatamente como os sonâmbulos. É um estado quase semelhante. Por quê? Porque também é emancipação da alma. Toda vez que nos emancipamos, né, nós vamos ter um pouquinho mais de lucidez, que no estado de vigília a matéria embota, a matéria realmente impede de manifestar. 46ª. Pois não, Arthur? Acaba que nós temos, né, enquanto espírito, maior liberdade, né? Os sentidos, obviamente, são muito mais apurados. Há sentidos que, possivelmente, nós sequer temos, né, enquanto presos aqui esse corpo físico. Então, realmente, não é de se surpreender que os espíritos se apresentem com maior lucidez. Portanto, é um evento anímico, não é? E não meramente mediúnico. Não é o contato com outros espíritos que nos permite aprender e apreender certo conhecimento. É a nossa própria faculdade que se expande, né? Isso é muito interessante, porque bem evidencia uma perspectiva boa de futuro, né? Tanto mais próximo, quanto sejam os nossos esforços de progredir, enquanto aqui estamos neste nosso processo de aprimoramento. 46ª. Se fosse evocado no estado de sono magnético, o espírito de um sonâmbulo seria mais lúcido do que o de qualquer outra pessoa? Resposta: responderia, sem dúvida, mais facilmente, por estar mais desprendido. Tudo decorre do grau de
independência do espírito com relação ao corpo. A gente pensa que dormir é necessariamente o encaminhamento para um grau máximo de desprendimento. Não é assim, não é? Então, pela via magnética, pela via hipnótica, nós poderemos ser levados a um estágio de desprendimento superior ao que se processa muitas vezes no sono espontâneo. E isso deve motivar algumas experiências e observações também com os nossos irmãos sonâmbulos. Eu lembro de certos amigos, como o Wagner, né, que faz pesquisas com os sonâmbulos, como fazia, seguindo o exemplo de Kardec. Vejam na Revista Espírita, confira lá que são muitos os estudos envolvendo sonâmbulos em função disso, da sua condição emancipatória. Letra A. Poderia o espírito de um sonâmbulo responder a uma pessoa que o evocasse à distância, ao mesmo tempo que respondesse verbalmente a outra pessoa? Algumas vezes, a faculdade de se comunicar simultaneamente em dois pontos diferentes só a tem os espíritos completamente desprendidos da matéria. Então, não chega a esse ponto, essa possibilidade do desprendimento pelo sonambulismo, né, provocado ou espontâneo. Poder-se-iam modificar as ideias de uma pessoa em estado de vigília, atuando-se sobre o seu espírito durante o sono? Prestem atenção aqui que isto é a chave de alguns estudos, inclusive perseguidos pela psicologia, independentemente de uma vinculação ao espiritismo. Resposta dos espíritos: algumas vezes será possível. Não estando o espírito, então, preso à matéria por laços tão estreitos, mais acessível se acha às impressões morais. E essas impressões podem influir sobre a sua maneira de ver no estado ordinário. Infelizmente, acontece com frequência que, ao despertar ele, a natureza corpórea predomina e lhe faz esquecer as boas resoluções que haja tomado. Então, durante o desprendimento intermitente, durante o estágio de reencarnação, acontece, em menor grau, a mesma coisa que se processa antes de reencarnar. O espírito, com a sua lucidez momentânea, ele estuda o seu passado, toma boas resoluções e deseja se melhorar, mais impressionado por esse seu estado de errante, esse seu estado relativamente desprendido da matéria, é mais fácil de receber impressões educativas. Por isso que a gente tem que, periodicamente, ficar na erraticidade, né, para ter essa condição de maior lucidez e de fazer boas resoluções, bons compromissos. O fato é que, quando volta para a matéria, nem sempre temos a intuição clara disso. Então, isto aqui, gente, se bem aproveitado realmente pelas ciências psicológicas, é um prato cheio para ajudar em certas terapias, para que os seres sejam demovidos de certas crenças limitantes, para que eles possam realmente elucidar certos problemas e chegar a um certo denominador na condição de desprendidos. O espírito é mais lúcido. É isso que é feito muitas vezes na hipnoterapia, né? O hipnólogo, sim, até mesmo sem saber, magneticamente induz a um estado sonambúlico, o espírito se desprende e o hipnólogo dialoga com
com o paciente naquele estado e aí consegue mudar melhor as ideias, né? Às vezes a pessoa tem crenças erradas, por exemplo, o que está na depressão tem crenças erradas, é mais fácil sugestionar a pessoa nesse estado de transe profundo. Então, você vê como a obra do Kardec é precursora, né? Previu uma coisa que só é usada hoje em dia, né? Que a medicina está descobrindo hoje em dia, a obra de Kardec previu aí. Hipnoterapia. São Luís, inclusive, desenvolve este ponto no livro O Céu e o Inferno, na segunda parte, examinando exatamente uma comunicação, né, em que revela uma maior desenvoltura moral do ser desencarnado. Ele esclarece, então, a Kardec na Sociedade Parisiense. O ser é mais moldável, mais influenciável, mais receptivo à influência moralizadora quando está desprendido da matéria. Mas é na matéria é que ele é testado para saber se assimilou e está disposto a perseverar de acordo com essas resoluções. É por isso que reencarnamos e atravessamos uma vida cheia de provas e expiações, para testar essas resoluções que fizemos mais lucidamente no mundo espiritual, com o que nos dispomos a nos aprimorar espiritualmente. Tudo se encaixando aí, né? Então, é muito interessante que o Éric destaca, né, o conhecimento de vanguarda do espiritismo no século XIX, trazendo coisas que a medicina, a psicologia estão só agora, né, descortinando. 48º. É livre o espírito de uma pessoa viva de dizer o que queira? Deixa eu visualizar o texto. Resposta. Ele tem suas faculdades de espírito e, por conseguinte, seu livre-arbítrio. E, como então dispõe de mais perspicácia, se mostra mais circunspecto do que no estado de vigília. Olha o dado aqui, reafirmando a regra, né? Reafirmando o princípio da maior desenvoltura das faculdades no estado de emancipação. 49ª. Poder-se-ia, evocando-a, constranger uma pessoa a dizer o que quisesse calar? Resposta. Eu disse que o espírito tem o seu livre-arbítrio. Pode, porém, dar-se que, como espírito, a pessoa ligue menos importância a certas coisas do que no estado ordinário, podendo, então, sua consciência falar mais livremente. Demais, se ela não quiser falar, poderá sempre fugir às importunações, indo-se o seu espírito embora, porquanto ninguém pode reter um espírito como se lhe retém o corpo. Muito bom. Já isso aqui é um grande senão ao que certos hipnólogos, na atualidade, colocam como fragilidade do ser no estado sonambúlico para receber sugestões e, invariavelmente, obedecer, ser manipulado. Não é bem assim, né? O livre-arbítrio não é cerceado de todo. Então, ele pode, se aquela situação for constrangedora, em que pese as induções, a persuasão do seu interlocutor, fugir a importunações, como diz o texto. 50º. Poderia o espírito de uma pessoa viva ser constrangido por outro espírito a vir e falar como se dá com os espíritos errantes? Resposta. Entre os espíritos, sejam de mortos ou de vivos, não há supremacia senão por efeito da superioridade moral. E bem deves compreender que um espírito superior jamais prestaria apoio
a uma covarde indiscrição. Muito bem, então não estamos aí nessa ordem de fatos, de fenômenos, livres de uma certa superintendência ética, ético-moral, que impede esses tais constrangimentos. Uma pessoa quis saber, por esse modo, de um de seus parentes, se o testamento que por este fora feito era a seu favor. O espírito respondeu: sim, minha cara sobrinha, e terás em breve a prova. A coisa era de fato real, mas, poucos dias depois, o parente destruiu seu testamento e teve a malícia de fazer disso ciente a pessoa, sem que, entretanto, haja sabido que esta o evocara. Olha lá. Um sentimento. Vamos ver o texto? Um sentimento instintivo o levou, sem dúvida, a executar a resolução que seu espírito tomara, de acordo com a pergunta que lhe fora feita. A covardia em perguntar-se ao espírito de um morto ou de um vivo, que se não ousaria perguntar à sua pessoa. Covardia essa que nem mesmo tem, por compensação, o resultado que se pretende. Então vejam que isso gerou uma antipatia, né? Um efeito oposto ao pretendido, evidenciando assim o livre-arbítrio e não uma manipulação. Vamos à próxima. Pode evocar-se um espírito cujo corpo ainda se ache no seio materno? Resposta: não. Bem sabes que nesse momento o espírito está em completa perturbação. Como o Arthur já antecipou, não é? Reencarnar também tem, e em grau maior, a sua perturbação. Nota: a encarnação não se torna definitiva senão no momento em que a criança respira. Porém, desde a concepção do corpo, o espírito designado para animá-lo é presa de uma perturbação que aumenta à medida que o nascimento se aproxima e lhe tira a consciência de si mesmo e, por conseguinte, a faculdade de responder. Vê Livro dos Espíritos, questão 344. Me fez lembrar de um livro que eu coloco um pouco minhas dúvidas a respeito, embora seja de uma pesquisadora chamada Helen Van Baar, que se chama Vida Antes da Vida, onde ela teria, por meio da hipnose, aí, né, feito regressão em algumas pessoas, pelo que eu lembro assim, do livro, e elas relatam terem tido... elas relatam certas experiências que teriam tido antes de reencarnarem e quando estavam ainda no ventre de suas mães. Então, realmente o que confronta com a resposta que os espíritos deram. Então, realmente é complicado, né? A gente realmente mais pesquisas teriam sido feitas teriam que ser feitas por outros pesquisadores para a gente efetivamente pensar nessa possibilidade. A perturbação não acontece só na morte, né? Também acontece assim que começa a concepção até o nascimento, né? Então, durante esse período, o espírito está em perturbação também. E isso que o Arthur falou é interessante, né? Tem essa questão de regressão que fala que vai até o ventre e tal, mas a perturbação também não é uma inconsciência absoluta, né? A perturbação é uma confusão, mas a pessoa continua percebendo as coisas, então ainda daria para talvez tentar conciliar as duas ideias. Enfim. Bom, mais pesquisas devem ser feitas, não é? Mas para isso nós precisamos estudar o Livro dos Médiuns, repassar a metodologia espírita toda, porque senão só vamos ficar, com todo respeito, patetando
na sessão mediúnica, reproduzindo aqueles mesmos perfis de manifestação, de diálogo, improdutivamente. Então, daí a nossa iniciativa de dar aí esta ocasião para o estudo conjunto de O Livro dos Médiuns. Mas me parece que hoje nós já estamos com o tempo esgotado, né? Devemos continuar ainda no capítulo 25 na semana que vem, não é isso, Eric? Exatamente. Então, pessoal, muito obrigado Arthur, Rui, obrigado a todos. Então, nos vemos no próximo estudo. Até a próxima terça. Um abraço.